Porque a Elite odeia home office, canal Filosofia Infinita. Vamos ouvir o nosso caríssimo falar sobre home office e sobre elites. E claro, vamos botar os nossos pontos aqui e espremer para onde a gente acha melhor de espremer o conteúdo. Quando começou a pandemia e no desenrolar ali de 2020, 2021, a gente viu uma grande adaptação do mundo ao home office. Então parecia que esse seria o futuro, né? As pessoas trabalharem de forma remota ou pelo menos de uma maneira híbrida, revelando que na verdade o trabalhador perde muito tempo da sua vida nos trajetos, em coisas inúteis e pouco tempo trabalhando de fato. E o home office, na minha visão, poderia contribuir, na verdade, com a produtividade e a melhora na qualidade de vida do trabalhador. Hoje eu vou dar a minha experiência como alguém que trabalhou CLT, como alguém que hoje tem uma empresa que é 100% home office, com a minha esposa, para quem não sabe, que trabalha home office numa empresa pública, e a gente poder discutir um pouco sobre por que que no mundo inteiro muitas empresas estão obrigando os funcionários a voltar ao trabalho presencial, chegando até mesmo, como é o caso da Dell, né, grande empresa de tecnologia de computadores, retornar ao presencial. Né? Quem não retornar ao presencial não teria nem chance de ser. Assim, uma coisa é clara, né? O home office, ele apareceu como uma solução na época da pandemia que estava muito menos ligada a... Como é que eu vou dizer isso? Muito menos ligada ao bem-estar dos trabalhadores, muito menos ligada ao bem-estar de não pegar condução e tudo mais, mas muito mais ligada à necessidade de, no momento de pandemia, regularizar uma forma de trabalho de escritório sem que as pessoas precisassem sair de casa. Tipo assim, manter o trabalho. Muito mais relacionado à manutenção do dia a dia de trabalho do que exatamente com o bem-estar do trabalhador. Promovido dentro da empresa. É isso que a gente vai discutir hoje no Filosofia Infinita. Seja bem-vindo, meu nome é Hugo. Aqui toda semana a gente discute assuntos variados sobre filosofia, política, sociedade. Bem, pessoal, vamos falar um pouco de home office. Eu sou apaixonado pelo home office, né? Trabalhei presencial a vida inteira, depois trabalhei de maneira híbrida, né? Então eu vou dar a minha experiência um pouco como trabalhador de home office, né? E como gestor também, né? Porque eu tenho uma empresa de concurso público que todo mundo é home office. A gente não tem uma sede, uma sala, não tem nada. Cada um na sua casa. A gente já está há 3 anos, mais de 3 anos atuando. E assim, tem pontos positivos e negativos, mas no geral, o que eu vou afirmar aqui é que o home office ele se sobressai muito porque é uma qualidade de vida absurda para todos os envolvidos, né? E aí é o ponto em questão, né? O que está por trás desses CEOs, desses grandes gestores, esses grandes grupos de não permitirem o home office? E eu tenho uma opinião polêmica para dar. Antes dele dar a opinião polêmica dele, assim, em São Paulo você tinha, depois da pandemia, né, quando muitos escritórios ficaram vazios, você tinha prédios que perderam contratos de aluguel. O setor imobiliário teve um impacto com isso, de aluguéis e tudo mais. Teve um impacto em cima disso. Muitas empresas deixaram de alugar escritórios, deixaram de alugar andares de prédios comerciais, porque todo mundo foi trabalhar de home office. É mais vantajoso para uma empresa pagar uma taxa de auxílio para a pessoa fazer home office, tipo assim, aumentar R$ 100 ali do salário, pagar como bônus R$ 100 para a pessoa gastar com energia, por exemplo, do que pagar um contrato de aluguel de um escritório num prédio comercial numa região central, por exemplo, sabe? Eu tenho a impressão de que tem algo a ver com o aquecimento do mercado, com a necessidade de aquecer o mercado imobiliário de aluguéis de salas comerciais, pensando muito em São Paulo aqui, em centros urbanos. E eu acho que tem muito a ver com necessidade de controle, né? De controle do dia a dia. De controle, microgerenciamento das atividades dos funcionários. Bem, pessoal, eu trabalhei presencial a vida inteira, né? Depois que eu saí da CLT,
Eu trabalhava como arquiteto, né? Então sou formado em arquitetura e urbanismo, hoje eu faço filosofia, mas eu trabalhei como arquiteto trabalhando CLT, né? E depois eu passei em concurso público, trabalhei de maneira híbrida num tribunal de justiça. Então eu trabalhava, tinha que. Porque eu fui nomeado bem na época da pandemia, né? Passar em concurso é muito legal, né? Puta merda. É uma parada que eu quero muito quando acabar o doutorado. Mas eu não poderia fazer home office, porque a regra era pelo menos um ano trabalhando para depois conseguir o home office. Então eu tinha que ir presencial. Então, assim, eu conseguia ainda assim, depois de passar um período de adaptação, eu conseguia fazer um modelo mais ou menos híbrido, mas não cheguei a ficar 100% home office até o momento que eu montei uma empresa de concurso e fiquei 100% remoto, né? Então eu tenho meus 2 centavos aqui. Eu sempre me lembro, né, cara, do presencial, porque primeiro eu quero contextualizar vocês, né? Teve a pandemia, home office era uma realidade muito distante, algo assim, né? A gente nem sonhava com isso. Tem profissões, claro, né, pessoal? Tem profissões que nem permitem o home office, claro, mas muitas permitem, né, que você trabalhe 100% de casa. Então é uma reflexão que fica hoje para você, na sua profissão, você acha que você conseguiria exercer ela de casa, né? Aí cada profissão vai poder, né, dar o seu pitaco. E na pandemia a gente viu esse movimento. A minha esposa, ela é funcionária da Caixa Econômica, né? Caixa Econômica Federal. E, cara, sem pensar assim, a Caixa Econômica, ela ficou 100% home office praticamente, né, da noite pro dia. Então todos os funcionários foram, a Caixa teve que criar uma política, né, de home office, porque não existia até então, né? Então hoje, pô, eles deram um notebook para todo mundo, tem uma estrutura, tem auxílio home office, né? No meu caso, quando eu trabalhava no escritório, eu ganhei auxílio home office. E a empresa, ela vendeu as cadeiras por um valor simbólico para os funcionários também. Essa cadeira que eu uso hoje é uma cadeira de escritório bem gostosa que eu usava no escritório da empresa onde eu trabalhava. Tem várias coisinhas O valor simbólico era mais ou menos o valor do frete. que não existiam antes da pandemia. Mas hoje a Caixa, após aí 4 anos já de adesão ao home office, ela já está voltando, mandando o pessoal voltar. Então os gestores estão pedindo, né, aquele pedido assim e mandando mesmo, ó, acabou o home office não será renovado, volte. Esse movimento está acontecendo nas grandes empresas do mundo inteiro. Como eu citei aqui, a Dell é uma dessas, a Amazon também proibiu o home office, mandou todo mundo voltar. Quem não voltasse seria demitido, né? Então, o que está por trás disso? O mercado fica inventando formas diferentes de arrancar o máximo que pode de cada um dos trabalhadores, diz Amarilis. Onde eu trabalho, o home office é tratado como prêmio. Se você conseguir aumentar sua produtividade, pode ficar em home office e tem que produzir 20% a mais. Olha que parada bizarra. Mas sim, de fato, inventa maneiras de conseguir explorar um pouco mais e ao mesmo tempo é o morde a sopra, né? Inventa maneiras de fazer com que o assopro pareça um grande prêmio. Disso, né, pessoal? Eu vou dar minha opinião como gestor e como trabalhador. Eu sempre me lembro de um emprego que eu tive como arquiteto, trabalhando no escola de arquitetura, e o meu trabalho naquela época, naturalmente, ele poderia ser, sei lá, 80% home office. Eu precisaria estar ali só para alguma reunião, alguma coisa, mas eu conseguiria fazer todas as entregas com muito mais conforto, velocidade, praticidade da minha casa. E eu lembro que, às vezes, meu horário, eu era pago para trabalhar de 9 às 5 da tarde, né? Às vezes eu ficava até 6, 7 horas da noite lá, né? Mas, em tese, era isso. Às vezes, cara, 3 horas da tarde, eu já tinha acabado meu serviço do dia, porque a gente trabalhava com projeto, então o projeto já estava pronto. Tava tudo certinho. A minha Vocês entendem a maravilha da coisa? Você ficou ali com 2 horas para fazer o que quiser. 2 horas que, assim, vamos tentar pensar como um funcionário disciplinado. É 2 horas que você pode estudar um pouco pro seu trabalho, de repente, se for o caso. Claro, você pode vagabundear, né, dentro da sua casa, mas pensando como um bom funcionário disciplinado. 2 horas que você pode ficar à disposição para trabalhar junto com um colega que está mais atarefado. 2 horas para você estudar um pouco mais para o seu trabalho, para você se aperfeiçoar um pouco mais.
2 horas para você pegar um livro na estante, um livro que tem a ver com a sua atividade, dar uma lida nele, se aprimorar. Home office é uma delícia. Quando você tem, evidentemente, uma base de trabalho, quando você tem um lugar, assim, da sua casa, com um computador, com um abajur, uma mesa espaçosa, né? A depender do trabalho, com 2 telas, e por aí vai. Minha chefe, Silêncio, respeito dentro de casa. ela não deixava eu ir embora até dar 18 horas em ponto, né? Ela não deixava eu ir embora. Eu poderia ficar olhando pra tela, parado, assim, ó, no computador, e ela estaria mais feliz com eu parado ali dentro, consumindo energia elétrica, computador ligado, do que eu indo embora. Na minha percepção, é 2 horas para resolver qualquer BO da vida particular, para ir no médico, para ir no banco, se for o caso. E aí, o restante do tempo, depois das 5 horas, você aproveita a sua vida em casa. Brinca com seu filho, faz uma janta, faz um jantar ali, sai com a sua esposa, com seu marido, por aí vai. muito disso é uma coisa que no Brasil a gente vê muito, né? Principalmente um país que foi colonizado, um dos últimos países do continente, se não o último, né? A abolir a escravidão. Tem muito de controle de corpos, né? Quem vai falar disso é o Foucault, né? Michel Foucault, Foucault citado, porra! ele desenvolve um argumento que é a sociedade de controle, ou seja, que as estruturas da sociedade, a prisão, a escola, né? Ele fala muito do sistema carcerário, tudo isso, as empresas, né? É feita para controlar o seu corpo. Quer dizer, São processos de docilização do corpo, porque o corpo docilizado é perfeitamente encaixado na estratégia de poder que movimentam as relações que existem na nossa realidade, que são relações disciplinares. Ou seja, um funcionário docilizado é aquele que vai 8 horas da manhã, das 8 até as 10 ele faz uma atividade, das 10 a meio-dia ele faz a outra, meio-dia tem o horário do almoço, ele come ali o almoço dele, volta a trabalhar, durante as próximas 4 horas faz uma outra atividade, bate o ponto, volta para casa, chega em casa, tal horário ele janta, fez o jantar dele ali, comeu o negocinho, vai dormir, recarregar as pilhas para voltar a trabalhar no dia seguinte. o seu patrão ali, né? Qual que é a função dele ali? Não é a produtividade em si. Hugo, me entrega aqui. É o poder que ele exerce sobre o seu corpo, né? E aquele dia, eu era jovem ainda, meus 20 e pouquinhos anos, eu tive essa noção. Mesmo sem saber filosofia, sem saber nada. Mas eu falei, cara, ela me quer aqui pra controlar meu corpo. Porque ela pagou pela minha... Tem uma parada chamada vigilância hierárquica, né? Que são dentro do entendimento da estratégia disciplinar do poder. Foucault, ele não lida com estrutura, tá ligado? Estrutura fixa. Ele lida com estratégia de poder. Estratégia de poder é aquilo que dá a base para as relações de força terem um sentido ali, dá a base para as instituições construírem as diferentes hierarquias e por aí vai. Quando se fala de disciplina, de corpos dóceis, o que se está falando é de uma estratégia de poder constituída por técnicas de poder que envolvem esquadrinhar milimetricamente o corpo individual. E envolve fazer com que a gente seja constituído por uma forma sujeito específica, que é a forma sujeito indivíduo, a forma do sujeito individual. Isolado, impossível de coletividade, impossível de se coletivizar, cíclico, automatizado, mecanizado e por aí vai. força de trabalho. Então ela não tá pagando só pelo resultado. Hugo, eu te pago para você me dar resultado, lucro e a gente aumentar a produtividade. Não, ela paga também para que ela tenha poder de falar, você não sai antes das 6 horas. Não interessa se você não... E voltando, né? A vigilância hierárquica. Vigilância hierárquica é uma técnica que existe dentro da estratégia disciplinar do poder.
em que você está sendo vigiado por alguém que está sendo vigiado por outra pessoa, que está sendo vigiado por outra pessoa, e que, se for uma empresa, está sendo vigiado depois pelos acionistas, e por aí vai num ciclo infinito de vigia. Que resulta, isso, na introjeção do olho do vigia. Ou seja, mesmo que ninguém te vigie concretamente, ninguém esteja presencialmente te vigiando, você próprio se vigiará para fazer as suas atividades. Não acabou seu trabalho. Você não sai antes das 6 horas. Então eu passei por muitas situações, pessoal. Uma vez eu tava com terçol no olho, cara. Aquela bola no olho assim. Não fui trabalhar de manhã, liguei pra minha chefe e falei, cara, olha, não vou conseguir. Ela não tinha me respondido, fiquei em casa. Isso tem a ver, inclusive, gente. Tem um autor chamado Norbert Elias. Acho que é assim que fala o nome dele. É o cara do processo civilizatório. Ele fala sobre a sociogênese e psicogênese das coisas. E num dado momento do processo civilizatório, ele vai falar sobre a sociogênese e psicogênese da psicanálise, enquanto um saber que compreende a estrutura psíquica. E se a gente for pensar nisso, né? Assim, estrutura psíquica, pensando em sociogênese e psicogênese, é mais ou menos o seguinte. Você tem um tipo de sujeito. Esse tipo de sujeito pode ser explicado psicologicamente, a partir de instâncias metapsicológicas. Essas instâncias metapsicológicas, elas não existem numa realidade dada. Elas existem numa dinâmica específica de um sujeito histórico específico. Esse olho do vigia introjetado poderia ter um paralelo com o superego. Perceba, não estou dizendo que o Foucault está fazendo psicanálise com teoria social, mas que a explicação das estratégias de poder, do funcionamento do poder disciplinar, ajuda a compreender a emergência do superego enquanto uma instância psicológica também. Cara, deu meio-dia, ela me ligou e falou assim, olha, eu quero você 1 hora aqui, coloca um soro fisiológico no olho e vem. E eu fui, Olha que absurdo. né? Botei um soro, lavei o rosto, botei um óculos escuro, fui trabalhar. Até 6 horas da tarde. Tinha necessidade de eu estar lá? Não, mas ela controlava meu corpo, porque ela pagou por isso, né? Ou seja, a relação de trabalho, o que eu quero dizer é isso, a relação de trabalho da nossa sociedade não é só o desempenho. Cara, eu te pago, tu me entrega o resultado, beleza. É controlar o seu corpo, a hora que você entra, a hora que você sai, o seu horário de almoço. Quem nunca teve aquele colega de trabalho, né? Que você atrasou o almoço às vezes 5, 10 minutos, ele passou a visão pro chefe, né? Ó, o cara chegou atrasado ao almoço, ó, 10 minutos. Ou então, quem nunca passou por essa situação? Seu horário é 5 horas pra ir embora. Das 5 horas tu vai embora, o pessoal te olha de cara feia, né? Tipo, ai, tá indo embora. Ó. Cara, é seu horário. Ou seja, é isso que eu tô falando. A relação no Brasil, principalmente, porque eu conversei com um colega, se não me engano, cara, ele tava falando da Finlândia. Uma outra realidade, claro, mas ele tava no Canadá também, ele me citou um exemplo que assim, no Brasil tem essa cultura, né? Deu 5 horas, tu vai embora, seu horário é 5 horas. Todo mundo te olha torto. Em outros países, se dá 5 horas e deu 5:05, tu tá no trabalho, as pessoas ficam putas contigo. Tipo, por que você não foi embora ainda, cara? O que você tá fazendo aqui? Então veja como é diferente, né? Esse controle de você. Nossa, que sonho, porra, trabalhar num lugar assim. Putz, nossa, que sonho. Deu 5:05, tira da porrada a pessoa que tá fazendo hora extra. Você proibiu o funcionário de fazer certas coisas. E o home office tem muito disso, né? A volta do presencial é muito mais do que, cara, produtividade. Porque eu listei aqui, né, algumas matérias, né, citaram aqui algumas, né, alguns motivos. Aí fala que a insegurança dos CEOs de que as pessoas não estão trabalhando quando não são supervisionadas. Então veja, que o próprio CEO fala que se ele não está supervisionando, ele não crê que esse indivíduo está trabalhando. Então ele precisa ter o controle de corpo ali. Para além do desempenho, para além do trabalho feito. Pressão por maior desempenho nos negócios. Eles acreditam que a pessoa no presencial, por ser pressionada, ela consegue produzir mais. Em Portugal não é assim não, diz o Gil. Boa tarde, Gil.
Lá as pessoas só vão embora quando o chefe vai embora. Deus me livre de trabalhar em Portugal, então. Então, novamente, volto na questão de controle de corpos. Você precisa do cara com chicote. Eu lembro de uma entrevista do Valdez Ludwig. Cara, esse cara era muito inteligente. Entrevista assim, nos anos 90, ele no programa do Jô, um negócio assim. Esse cara era um grande administrador, sabe? Dava palestra para grandes empresas, para tipo Coca-Cola, montadoras e tal. Aí ele sempre falava do gerente. Ele falou assim: eu nunca suportei a figura do gerente. Porque por que você precisa de um gerente, né, na estrutura da administração? Você precisa de um gerente porque você não crê que os funcionários ali vão trabalhar por conta própria. Então você precisa da figura do gerente, que ele tem um chicote e ele vai atrás. Ele não faz nada. A função do gerente é fiscalizar os outros e pressioná-los para trabalhar, né? Então veja Da onde vem essa figura do nosso passado escravagista? Da onde vem essa figura? que isso nos anos 90 e piorou cada vez mais, né? Portanto, por trás dessa volta do home office tem essa opressão do trabalhador. Porque eu reforço, você não é pago para produzir resultado. Você é pago para alguém controlar a sua força de trabalho. O que E a produção de resultado, ela é um elemento na hora de te demitir. Na hora de te demitir, ela vai ser um elemento. você está vendendo é sua força de trabalho. Teve uma reflexão interessante, e aí você pode ou não gostar de capitalismo, etc. Mas que quando a escravidão estava rolando, né? A escravidão moderna, né, que a gente pode dizer assim, dos negros e do povo africano, etc., não era questionado isso, né? Sim, por muitos anos era algo normal, você comprar um outro ser humano e você comprou, ele é seu e ele vai trabalhar para você, não interessa, acabou. Isso não havia um grau de reflexão sobre isso. Foram anos, né? Foram séculos, né, de exploração até que se criasse uma consciência de, opa, peraí, eles são humanos. Nenhum humano deveria ter o poder de comprar outro ser humano. E a reflexão que eu vi é assim, vai chegar um momento no futuro, daqui 500, 1000 anos, sei lá, que alguém vai falar, caraca, eles saíram de um momento onde você comprava outro ser humano e eles migraram para um outro modelo que você compra a força de trabalho desse cara. Ou seja, é quase a mesma coisa, né? Porque você tem O que ele tá falando, em outras palavras, e aqui com uma dose de interpretação minha, é de mudança de paradigma, que o Thomas Kuhn vai falar muito bem quando ele fala sobre ciência. O Thomas Kuhn, ele explica que a mudança de paradigma, ela acontece por meio de revoluções, e o paradigma seria meio que a base para que os modelos científicos sejam razoáveis. Essa mudança de base gera revoluções científicas. E essa mudança acontece por ruptura e não por desenvolvimento ou melhoria. Então, assim, não é que uma consciência conseguiu melhorar sua visão sobre algo e chegou num patamar de evoluir uma ciência. Aconteceu alguma ruptura. Seja pelos limites internos das teorias e dos modelos do presente, que gera ruptura, seja também por motivações que são externas, contexto histórico, político, cultural, por aí vai. liberdade, entre aspas, mas o que você vende a sua mão de obra, a sua força de trabalho. Quer dizer, eu vendo meu corpo para outra pessoa para eu produzir algo que não é meu. Esse é o nosso modelo. Então eu vou produzir velas aromáticas. Eu trabalho numa fábrica de velas, cheirosa essa. Essa vela, eu às vezes não vou ter nem dinheiro para comprá-la. Essa vela não é minha, eu produzo ela para alguém que me paga pela minha força de trabalho. Essa vela não é minha. Então eu achei interessante essa reflexão, né, de que num futuro as pessoas vão achar super estranho que a nossa geração, por Uma reflexão otimista, né? séculos, vendeu a força de trabalho para outro explorar. E aí, eu hoje tenho uma empresa 100% home office. Já teve discussões lá de, cara, será que vale a pena a gente ter uma sede? E a gente sempre chega à mesma resposta, não vale. Eu tenho uma qualidade de vida incrível hoje, os meus funcionários têm uma qualidade de vida. Não, claro, há prejuízo, né? Às vezes na comunicação, na agilidade de algumas coisas, você tá do lado da pessoa resolver um problema, mas mesmo assim, o benefício é maior, né? Eu tenho funcionário que tem filha pequena e às vezes, cara, ela tá no condomínio dela
e ela não tem ninguém pra deixar a filha dela tá na piscina, assim, do condomínio, né, lá na área de lazer, e ela tá com o notebook trabalhando. E eu não tô nem aí, né? Porque eu não controlo o corpo dessa pessoa. O que eu quero dela é que ela faça a função dela. Não interessa se ela tá ali vigiando a filha em um momento, um dia específico, etc. Então, eu vou para além disso, né? Então, eu acredito no home office. Eu tento fazer na minha empresa, que é pequena, a gente não tem nem 10 funcionários, claro, né? Então, a gente é pequeno, mas eu tento fazer o que eu acredito. E eu não acredito que o home office é prejudicial, né? Na verdade, esse movimento de que não, presencial, quero todo mundo presencial. Essa atitude da Amazon, por exemplo, né? De ou você volta pro presencial ou você tá demitido. Essa é a cartada do Jeff Bezos, né? Que virou polêmica, etc. Então, cara, na minha opinião, resumindo, Tem que ser otimista às vezes para não virar o Schopenhauer 2, de fato, concordo com você. eu me dei muito bem com home office. Há problemas, muitas coisas. Tem gente que não sabe trabalhar de casa mesmo, não é todo mundo. Então, Hugo, eu não consigo. Voltando à história da minha esposa, né, que trabalha home office, ela tem pessoas na caixa cara, eu não quero home office. Não quero, em casa é bagunça, eu não consigo, eu gosto de ir pra agência e trabalhar de lá. Beleza. Mas assim, você obrigar as pessoas a estarem presencial, por exemplo, a minha esposa, ela tá sendo, já falaram pra ela, o home office acabou, você tem que ir pra agência. Só que o setor dela, tipo assim, é um setor digital. Ou seja, ela vai pra uma agência que nem é dela, que não tem nenhum colega, que não tem os chefes, não tem ninguém lá, mas a caixa quer ela na agência pra controlar o corpo dela. Que não tem sentido, deveria controlar a entrega dela. Então eu acho que a gente precisa evoluir nisso, né? Parar de controlar o corpo, porque parece que é a escravidão moderna. Novamente, você não paga pelo resultado, ou seja, eu contrato um funcionário não é somente para ele me entregar resultado, é porque eu quero ter controle desse indivíduo, o que que ele faz. Cara, eu já cheguei a trabalhar em lugar que eles tinham um keylogger no computador. Quem não sabe o que é um keylogger, é tipo um programa que grava a tela, né? Ou seja, eu trabalhava, né? E eu sempre entendi muito de informática, então eu sabia que tinha um keylogger ali rodando que gravava minha tela para controlar que durante toda a minha hora contratada eu não abriria nenhuma notícia, nenhuma besteira, não fugiria do trabalho. Ou seja, o objeto que seria, Hugo, eu quero que você entregue tal coisa, não me interessa se você vai levar 5, 10 horas. É assim, eu contratei você de 9 às 5. Você não vai sair nem 10 minutos antes. Mas eu já acabei o trabalho, chefe. Não interessa, você vai ficar aí esperando. Será que isso tá certo? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, você que já trabalhou home office, você que trabalha presencial. Eu sou 100% home office. Reconheço que há desafios, é um modelo novo, não é para todo mundo mesmo, não são todas as profissões, mas sou super favorável. Quero saber. Sim, gente. A cobrança do desempenho, sempre existiu, sempre vai existir a cobrança pelo desempenho dentro de um sistema capitalista, mas também em qualquer sistema, né? Tipo assim, trabalho é fazer coisas. E fazer as coisas direito, dentro de um planejamento, é um tipo de cobrança que sempre vai existir. Para além do desempenho, ter o controle do corpo, que é uma parada evidente. Na hora de te demitir, te demitem muito pelo desempenho. E também tem uma outra coisa que é pelas soft skills, né? Te demitem porque você não é uma pessoa sociável. Te demitem porque você não sabe participar de uma reunião. Mas te demitem pelo desempenho. No dia a dia, não é exatamente o desempenho. Querem controlar o seu corpo e garantir o desempenho. O desempenho estando garantido, ainda sobra o controle do corpo.